Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então estamos no quarto inciso do mandamento não roubarás. Na página 627, a partir do número 2426, que diz assim: o desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana, conduzida segundo seus métodos próprios. A atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. Gaudo et Spes, número 64. Veja, todo o princípio da teologia moral, da ética da igreja, é em vista, veja, da vida integral da pessoa. Todas as leis, todos os sistemas, veja, seja político, econômico, religioso, filosófico, não é? Devem colocar a pessoa, não é? Não como meio, mas como fim da promoção humana. A partir de Deus. Atenção aqui. A partir de Deus. Né? O homem não é o fim nele mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus pede para amar o próximo como ele nos ama. Veja. Então, um sistema econômico que não tem a pessoa como fim dele, a promoção da dignidade integral da pessoa humana, é um sistema econômico corruptor, injusto, não é? Não promove. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O último cânon do Código de Direito Canônico, não é? Diz que diante da pessoa todas as leis caem por terra. Santo Ambrósio dizia que, e Leão Magno, diziam que a glória de Deus é ver o homem vivo. Vivo. O contrário também é verdadeiro. Então, diante disso, o homem, a pessoa, veja, diante do capitalismo, diante do sistema econômico, não gere para si mesmo ambições, ganâncias, desejos, fomes, prazeres. Não cair no consumismo que desintegra, veja, e que também gera competições, rivalidades. Não é? Quando nós buscamos
crescer na vida sozinho, sem partilhar, sem ser solidário, sem visar o bem comum que é para todos. Mas também quando nós, nos projetamos e pensamos que vamos ficar, que o princípio da felicidade é ter as coisas. Não é? Tem pessoas que pensam que serão melhores e que as pessoas vão respeitar, mentindo que tem isso, que tem aquilo, que tem títulos tal, que tem títulos tal. Veja, na proforma social. E o evangelho de hoje, Jesus fala disso. Que o verdadeiro cristão deve fazer o bem, com a mão direita, que a esquerda não entenda que está fazendo o bem. Deve fazer o bem, como o bem, mas não como é usufruto para a vanglória, para ser visto pelos homens, mas para a glória de Deus. Então, o quanto nós cristãos católicos, eu e você, ainda devemos nos converter diante disso. Nas coisas materiais, nas coisas mínimas, não é? Tem pessoas que é pobre de maré, descer, mas só quer comprar coisas de marcas. Se elas soubessem como é uma alienação psicológica, uma lavagem cerebral, essa coisa de marca, não é? Sobretudo vestimenta, não é? Grife, que muitas boutiques, muitas lojas, que hoje não tem mais boutiques, muitas lojas de grifes, de shopping, compra na sulanca e só coloca a sua etiqueta. Você vai e compra, pronto, você dança. Com aquele dinheiro que você comprou uma calça, por causa daquela marca, aquele empresário comprou 10 ou 20. Veja. E você entra na lógica do mercado, que gera uma fome, uma insatisfação. Mas por quê? Para amassagear o seu ego, para você ser elogiado e se sentir melhor do que os outros. Isso é uma aberração humana. Pessoas imaturas que ficam e se tornam veiacas, porque compram e não tem mais como pagar. Ou seja, pessoas que nunca crescem na vida, nunca conseguem fazer uma reserva, porque o dinheiro que ganha mal dá para gastar com ela mesma. E não tem nenhuma despesa na casa, Vive como príncipe, vive como uma princesinha. Os outros é que bancam, elas e eles trabalham apenas para se manter e mal dá. Vejam. Isso é terrível. Porque o princípio de discipulado, de ser cristão, de maturidade, de espiritualidade, de fé, passa pelo bolso também. A capacidade que você tem de administrar os bens, os dons que Deus te dá. Então uma pessoa assim não pode assumir cargo de liderança nenhuma, de estar na frente, porque é uma pessoa desequilibrada administrativamente falando, financeiramente falando. E uma possível pessoa que tem problemas com dinheiro. Veja, vamos avante, o padre já falou demais, não foi? Vamos avante, 2427. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas, criadas à imagem de Deus e chamada a prolongar, ajudando-se mutuamente a obra da criação, dominando a terra, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Depois, a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 34, que diz justamente isso e aponta: o trabalho é, pois, um dever.
Quem não quer trabalhar também não há de comer, disse o apóstolo Paulo, segunda carta ao Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando a pena do trabalho unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado no Calvário. O homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz cada dia na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Viu? E além disso que o Sagrado Magistério coloca de toda a dignidade do trabalho na configuração da fé com o ofício de Jesus lá em Nazaré, da carpintaria, e também como sacrifício da cruz, mas também é uma oportunidade de você colocar os seus dons a serviço do progresso social, do progresso da civilização, a sua especialização, não é? A sua mão de obra qualificada, você coloca a serviço, e mesmo sendo remunerado, mas você está colaborando, contribuindo para que, de fato, o município, o estado, o país, o mundo possa crescer cada vez mais, não é? E que seja, veja, você todo dia saindo, e que seja um mundo mais solidário, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, onde cada um contribuindo qualificadamente, não é? Vai também contribuir para a justiça. Essa justiça para todos. 2428. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Vejam, aqui é muito interessante, não é? A lei do trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar-se a si e aos seus, bem como para prestar serviço à comunidade humana. Não é? Como a gente já falou. Veja, tem essas duas dimensões. É para o seu sustento, mas também para que você possa contribuir para uma comunidade mais autêntica, mais eficaz, uma comunidade mais harmonizada, uma comunidade mais perfeita, não é? Que tenha mais equilíbrio, mais harmonia psíquico, físico e espiritual. 2429. Cada um tem o direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente de seus talentos para contribuir para uma abundância que seja de proveito para todos e para colher os justos frutos de seus esforços. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. Certo? A igreja, as Sagradas Escrituras, Jesus nunca mesmo condenou o acúmulo, a reserva, a previdência, não é? Ele condenou a mesquinhez, não é? A avareza. Que você tem muito e vê os necessitados e não tem coragem de ajudar, não é? De partilhar até o pouco que tem. Pois as mãos mais pobres são quem mais se abre para tudo dar. Quem é cristão católico sabe que a gente canta isso.
E cantemos também, Senhor, aceita, Senhor, a nossa oferta, que será, veja, o meu próprio ser. E dizemos também, meu coração é para ti, Senhor, porque tu me deste a vida, tu me deste o amor. E se eu recebi do Senhor, também eu saberei partilhar, não é? Ser solidário e fraterno, sociabilizar isso com os outros. Mesmo com aqueles que não têm a ciência de Deus, consciência de Deus, ou aqueles que têm e declaram abertamente que Deus não existe, tá certo? Mas Deus faz chover sobre todos os bons e os maus, e o sol nasce para todo. Para todos, né? 2430. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar estes últimos pela negociação que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social, os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e, eventualmente, os poderes públicos. Cada indivíduo, cada cidadão e cidadã tem a sua parcela de contribuição. Mas aqui os organismos e os poderes têm muito mais. Não é? Porque foram poderes constituídos para isso. O executivo, os judiciário, né? E o legislativo. Executivo, legislativo e judiciário foram poderes constituídos pelo povo, abençoado por Deus, para cuidar bem de todos. Tá certo? Por isso que no mês de maio aqui, em Siriaém, eu disse aos dois poderes, executivo e legislativo. Uma boa gestão faz bem para todos. Uma má gestão também faz mal para todos. Então, aqueles que foram, tomem consciência, que foram levantados pelo povo, colocado, não é? Com encargos públicos, então tem que visar, tem que ter um olhar maior do que a mesquinhez das rivalidades, dos confrontos, dos conflitos, das briguinhas partidárias dos partidos e dos políticos adversários, né? Isso ficou no palanque, agora não é palanque mais não. O tempo da mentira se acabou, agora é o tempo da verdade, é a realidade, é no dia a dia. Dezenas e dezenas de famílias passando fome. Ah, porque não votou em mim, é porque disse besteira nas redes sociais, é porque falou de mim. Prefeito, prefeita, se votou em você é porque você é maduro, supere essas coisas. O filho de Deus, a filha de Deus está passando fome. Vereador, vereadora, não é? Supere isso. Ou se colocou criança, adolescente, que fica com mimimi, que fica com besteira, remoendo ainda no coração, com ressentimento, com mágoa, querendo se vingar dos pobres, dos mais pobres. Não. Se colocaram você lá é porque você tem capacidade, você é equilibrado psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Independentemente que falaram de você, você é obrigado a dar assistência. Mas não, só vou ajudar aqueles, não é? Aqueles que estavam comigo na campanha, meu cabo eleitoral, ou no máximo, os que não falaram publicamente de mim. Isso não existe. Isso é coisa de criança, de gente maduro, né? Uma geração Nutella, que é incapaz.
Colocou lá para que você tenha uma visão de águia, que pense em todos e que haja por todos. Até porque se quiser ficar no poder daqui a 4 anos. 2431, a responsabilidade do Estado. Atividade econômica, sobretudo a da economia de mercado, não pode desenvolver-se no vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que sejam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e serviços públicos eficazes. O dever essencial do Estado, no entanto, é assegurar essas garantias para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto de seu trabalho e, portanto, sentir-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nesta esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos deveres diversos grupos e associações que supõem a sociedade. Vejam aqui como pensa o magistério. Diante da vida, diante da dignidade integral da pessoa humana, as briguinhas caem por terra, as rivalidades, as competições, até mesmo de mercado caem por terra diante da vida, visando a vida para promover a vida, a solidariedade, a fraternidade, a justiça, a verdade. O amor fala mais alto do que tudo isso. Essas coisas estragadas, humanas, ressentimento, mágoa. Vejam. Monstros, críticas, perseguidores. A igreja vê aqui que as ONGs, as instituições, o mundo empresarial, agora dão-se as mãos para diminuir a pobreza, a miséria, a necessidade. Eu acho um absurdo, por exemplo, né? O ano passado e este ano, em pleno surto e ondas críticas no ápice do Covid-19, ao invés de as coisas, o mercado baixar as coisas, os produtos, aumenta. Isso porque tudo foi aqui no Brasil privatizado na mão. Então, quem privatizou, não é? Vai ter que ganhar dinheiro. A telefonia, não é? A CELP, veja. E o SAI. Então, tudo aquilo que foi privatizado. O gás, por exemplo, né? A Petrobras, o combustível, tudo subindo, enquanto as pessoas estão desempregadas, não é? Muita gente, dezenas de centenas de pessoas e famílias morrendo de fome, sendo penalizadas. Quer dizer, o mercado não tem dó de ninguém, não tem pena de ninguém. Né? Não tem pena de ninguém. Para dar uma cesta básica, não é? A instituição, a igreja tem que fazer um ofício. Para dar uma cesta básica. Tem que fazer um ofício para uma família pobre. Veja. Uma cesta básica. É um absurdo. 2432. Os responsáveis pelas empresas têm, perante a sociedade, a responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. Vejam aqui
Olha aqui, 2.432, o que está falando a Santa Igreja. Não visar apenas o aumento dos lucros. Entretanto, estes são necessários, pois permite realizar os investimentos que garantem o futuro das empresas, garantindo o emprego das pessoas, para que as pessoas possam honrar também, não é, com as suas obrigações. 2.433. O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta. Homens e mulheres normais e excepcionais ou deficientes, autóctonos, imigrantes. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. Vejam, a conseguir, não é? Nos ajudarmos. E como eu falei ontem, o Estado tem a sua parcela maior de contribuição com o mundo empresarial. Mas enquanto não acabar essa corrupção medonha, daninha, maligna, satânica do Brasil, não é? Até com mortes, até com Covid. Veja, governadores e prefeitos querem ganhar dinheiro. Cota de infecção, cota de morte, não é? A corrupção por todos os lados. Por todos os lados. 2.434. O salário justo é um fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. Pode-se avaliar a remuneração equitativa. É preciso levar em conta, ao mesmo tempo, as necessidades e as contribuições de cada um, levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum. A remuneração do trabalho deve garantir ao homem e aos seus familiares os recursos necessários a uma vida digna, no pleno material, social, cultural e espiritual. Vejam as 4 dimensões que esse salário que você deve, veja, contemplar na dignidade, o que a igreja pensa para nós, no pleno material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. E por isso aqui o Estado, não é, tem que desenvolver leis, as leis trabalhistas que contemplam o salário, não é? O salário. E que o Estado tem que ver que esse salário estabelecido, que aumenta todo o início de ano, não é, no final, para o início do ano, de fato contemple essas 4 categorias da família humana. 2.435. A greve é moralmente legítima. Olha atenção o que a igreja está dizendo. A greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhado de violências ou ainda quando se lhe atribui objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. Veja, quando é uma greve justa de trabalhadores, é moralmente legítimo. Quando entra em tensões de sindicatos, que muitos sindicatos não defendem nada dos trabalhadores, mas defendem o salário daqueles que estão dizendo que estão lutando a favor dos trabalhadores, associações, ONGs, quando entram aí manipulando os trabalhadores para o usufruto, isso é imoral. É imoral.
A igreja só apoia, né, greves legitimamente quando é para aquele fim, não é? Quando o trabalhador, o pai de família assim chamado aqui no Nordeste, está sendo explorado na sua mão de obra, na sua força física, no seu poder de trabalho, e a remuneração não está sendo digna. Aí é legítimo. Mas quando entram outros interesses, a igreja não apoia. 2436. É justo não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. É injusto, aliás, a privação do trabalho, e aqui é a questão do imposto, né? Do imposto. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem a sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos o seu lar. Porque por trás de todo pai de família, toda mãe de família, existem mais ou menos 5 a 7 pessoas, vejam, que sofrem. Toda a família sofre, não é? Toda, na criação, na educação, veja, no lazer, na vida espiritual também. Todos perdem e todos sofrem com o desemprego e com a corrupção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã vamos para o 5º inciso, justiça e solidariedade entre as nações, não é? Aqui é a questão da internacionalidade, o relacionamento nacional e internacional. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê uma noite tranquila e um repouso restaurador. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.